Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente está retornando às nossas aulas, tá? Hoje nós temos aulas de ciências. Vamos continuar assim com essas aulas remotas, ou seja, à distância, por um período um pouquinho mais longo, até junho. E se Deus quiser, a gente vai retornar depois desse período, a gente retorna para a sala de aula. A professora está morrendo de saudade de vocês, de todo mundo. A professora não teve assim, a oportunidade de ver todos nesses períodos em que a gente está meio distância, embora a professora gostaria de ver. Então vocês vão lá, mandam um vídeo para a professora, comente lá, conte para a professora como é que foram as férias de vocês, o que vocês fizeram, como é que vocês estão, tá bom? Falando sobre nossa disciplina, o nosso conteúdo de hoje, vamos estar trabalhando os animais, tá? Então, a partir de hoje, até umas 3, 4 aulas seguidas aí, vão estar falando um pouquinho sobre sobre os animais, a característica, onde vivem, o que comem, como nascem, tá? Então, assim, a professora pede que vocês abram o livro de vocês na página 8 e na página 9, e acompanhe nas próximas páginas a explicação sobre os animais. A professora vai estar postando também um vídeo que fala um pouquinho sobre os animais. A professora vai dar uma cortadinha nele, então vai ser um vídeo um pouquinho curto, tá? E depois a gente tá voltando nesse vídeo novamente, tá? Aqui nessa imagem aqui, a gente vê alguns animais que estão em seu habitat natural, né? Por exemplo, o pirarucu, o habitat natural dele é a água. Então, se eu tiro o pirarucu da água e coloco na terra, provavelmente ele vai, provavelmente não, certeza que ele vai morrer em questão de minutos, porque ele só vive dentro da água, tá? Os animais que vivem dentro da água são os animais aquáticos e os que vivem sobre a terra, na terra, são os animais terrestres, tá? Então, na próxima aula a gente vai estar aprofundando mais sobre esse conteúdo. Os animais são seres vivos e podem ser diferentes entre si. Cada grupo de animais tem características que os tornam adaptados ao ambiente que vivem. O planeta Terra, ele abriga muitos animais mesmo. Então, assim, a gente conhece alguns somente. Mas, assim, dentro do planeta todo existe uma variedade, uma biodiversidade de animais, correto? Nas próximas páginas dos livros de vocês vão até poder ver e conhecer um pouquinho sobre cada animal. Então, assim, dá uma lidinha no livro de vocês. Se tiverem dúvida na questão da leitura, avisa a professora também. Os animais, eles são classificados em grupos por suas semelhanças. E com isso, várias características passaram a ser observadas, como as que a gente vai estar estudando a partir de hoje. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho, lá na página 12 do livro de vocês, sobre a cobertura do corpo dos animais. O que é a cobertura do corpo? É o que reveste o nosso corpo, tá? Por exemplo, nós, seres humanos, nós temos pelos. Então, a cobertura do nosso corpo são os pelos. Então, por exemplo, lá na página 12, vocês podem observar o cão, ele é coberto pelo pelo que mantém o seu corpo quente. As cobras, serpentes, elas são por escamas, tá? Lembrando, lá no vídeo também vai estar explicando um pouquinho da diferença entre as escamas dos peixes e das serpentes. Fiquem bem atentos para vocês aprenderem também. As tartarugas são formadas, ela é revestida com carapaça. E os pássaros com penas, tá? E assim, principalmente os pássaros, eles têm uma variedade de cores, dependendo da espécie do pássaro, sobre as penas deles. Um outro detalhe lá, sobre os cães. Aqui a maioria dos cães, o pelo dele é para proteger do frio. Aí tem um pontinho, assim, dá um pouquinho de controvérsia. Por exemplo, os cães que têm menos pelos, no frio eles sofrem mais, porque eles ainda vão sentir um pouquinho de frio. Agora, os cães que têm muito pelo, no calor, ele vai sofrer um pouquinho mais, porque o pelo vai deixar o corpo muito quente. Então, nem todos eles se adaptam a regiões quentes demais.
Por exemplo, aqui em Anastácio, que é uma cidade muito quente. Então, os cães que têm muito pelo, em certas épocas, eles vão sofrer mais, tá bom? Então, assim, acompanhe o próximo vídeo explicativo e qualquer dúvida, chame a professora, mande mensagem. Só falando um pouquinho também da atividade de vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Hoje a gente vai falar de classificação dos animais. Mas o que é classificar? A gente classifica o tempo todo, sabia? Vou dar um exemplo muito fácil para vocês. Imagina as suas roupas em casa. Se tivessem uma pilha de roupas desse jeito. Como é que você ia achar uma blusa que você queira ali dentro? Ia demorar muito tempo, não é verdade? Agora, se essas roupas tivessem arrumadas no armário, e aí? Aí tem a gaveta da meia, tem a gaveta do short, tem a gaveta da blusa sem manga, a camiseta, a outra da camiseta com manguinha. Ficam pendurados os vestidos, os casacos, as calças. Então a gente classifica. Significa que a gente organiza ou então que a gente ordena. Classificar é isso. Colocar em ordem alguma coisa, organizar da forma que você acha melhor e, com isso, facilitar a sua vida. Por volta do ano 1700, nós estamos em 2020, hein? Mas lá atrás, Linneu, esse cientista aqui do lado, estudava os animais e toda forma de ser vivo. E ele reuniu aquilo e falou, gente, são muitos animais. A gente precisa classificar, a gente precisa organizar eles em grupos por suas semelhanças, as coisas que eles se parecem. E com isso, várias características começaram a ser observadas, como as que a gente vai estudar agora. Assim como Linneu, nós vamos estudar alguns animais. Vamos começar analisando a cobertura animal, aquilo que a gente logo vê quando se encontra com o animal. Se ele é fofinho, se ele não é fofinho, se ele é escorregadio. Então, vamos lá. Cobertura do corpo é aquilo que reveste, é aquilo que cobre o nosso corpo inteiro, que protege tudo que está dentro da gente. A nossa cobertura é por pelos. A nossa e a de muitos animais que a gente conhece, né? Em casa a gente já tem o cachorro, o gato. Na natureza, o leão, a girafa, a zebra, o cavalo, o boi. Nossa, é uma infinidade de animais que são cobertos com pelo. A principal função do pelo é manter o nosso corpo quentinho. Vamos falar das penas, dos passarinhos, das aves, de uma forma geral. As penas, elas também, assim como o pelo, elas mantêm o corpo do animal aquecido. Mas elas têm outras funções. Algumas aves conseguem voar graças às penas e, lógico, as estruturas que elas têm, que seriam os nossos braços, né? Elas têm as asas para voar. E as penas também têm outra finalidade muito interessante, para atrair o namorado ou a namorada para eles casarem e terem filhotinhos. As escamas. Escamas, a gente primeiro lembra logo do peixe, né? O peixe, ele vive num ambiente aquático, dentro d'água. As escamas funcionam como um escudo protetor para parasitas, são animais que acabam grudando na pele deles, e também para facilitar eles na natação deles, né? Eles nadam. Então a escama é lisa, então permite que eles deslizem na água. Da mesma forma, são as escamas dos répteis. Peraí, não é da mesma forma. A forma é um pouco diferente, tá? Nos peixes, uma escama vai em cima da outra. Nas cobras e nos jacarés, e também a gente encontra escamas nas tartarugas e jabutis, elas são lisas, rígidas, e elas é como se elas dessem a mão assim, uma para outra. Elas formam uma barreira. E isso facilita não só, por exemplo, as cobras para deslizar no chão, assim como os peixes, assim como forma um escudo, porque imagina, os rastejantes, como a tartaruga, o jacaré e a cobra, eles devem passar por cima de pedrinha, galho, o tempo todo. Então a escama desses animais, ela é bem rígida, ela é bem durinha,
para eles não se machucarem o tempo todo. Para terminar, a carapaça, ou aquelas placas duras que existem na tartaruga, tá? Aquilo é uma proteção, que como é um animal lento, ela precisa se proteger de predadores. A forma que ela se protege é entrando nessa casca, nessa carapaça. Então é proteção a função da carapaça. E a pele lisa ou a pele nua, sem nada, nos sapos, rãs e pererecas, são animais que vivem próximos a regiões molhadinhas, porque eles precisam respirar pela pele. Então, se tiver alguma coisa em cima da pele, eles não conseguem, tá? Mas a proteção que essa pele tem é um muco, algo melequento, que quando o predador vai comer, normalmente ela pula, ou esse muco pode ser até venenoso.